Pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um Leituras do Mundo. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu trouxe para vocês aqui duas obras de um escritor que eu sou um grande admirador. É um escritor que me despertou assim um gosto pela leitura e eu tenho uma gratidão muito grande por isso. E ele é o Cristóvão Tesa. Então eu trouxe para vocês aqui nesse programa duas raridades, né? Dois livros muito difíceis de serem encontrados hoje, em meio físico. Um deles tem em meio eletrônico, mas são duas raridades. E eu vou falar um pouquinho sobre esses livros aqui, não vou me aprofundar, porque eu trouxe mais como curiosidade. Para quem é fã do Tesa, já deve conhecê-los. E para quem pegou essa fase mais recente do Cristóvão Tesa, e talvez com o seu grande sucesso que foi O Filho Eterno, talvez não conheça essas obras anteriores. Então, como curiosidade e como agradecimento a esse grande autor, que é o Tesa, eu trouxe aqui os seus dois primeiros livros. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, é O Gran Circo das Américas, Cristóvão Tesa, da editora Brasiliense. E era de uma coleção infanto-juvenil chamada Jovens do Mundo Todo. E esse livro aqui é de 1979. Olha só, originalzinho, bonitinho. Não sei se vocês encontram por aí. Eu andei procurando até, por curiosidade, no Mercado Livre, até na estante virtual, e não encontrei. E o segundo livro é um livro de contos. E esse livro que eu falei, ele existe em meio digital. Esses aqui vocês conseguem ler digital. É A Cidade Inventada. É um livro de contos do Cristóvão Tesa. E esse livro foi publicado pela Coeditora. Era uma editora que ele tinha, se não me engano, era com o Carlos Alberto Faraco, que inclusive já foi reitor da Universidade Federal do Paraná. Então, são duas curiosidades. Esse livro aqui, vamos dizer assim, é um primeiro exercício de literatura do Tesa, né? Então, ele queria talvez pegar essa narrativa infanto-juvenil e tal. É um livro mediano, né? Não vamos dizer que é um livro bom e que figura aí nos melhores da bibliografia dele, mas é um livro interessante, né? Para quem principalmente trabalha com pesquisa aí, o Cristóvão Tesa pode ver que ele está começando a desenvolver a sua escrita ali, evidentemente, né? Ele começa, até nos agradecimentos aqui, ele agradece ao Rio Apa, né? O W. Rio Apa, porque ele era um cara ligado ao teatro. E o Rio Apa era uma espécie de mentor do Cristóvão Tesa aí nos anos, eu acho que nos anos 60, nos anos 70, não tem essa precisão temporal aí. Mas foi um cara que influenciou muito o Cristóvão Tesa, principalmente nos primeiros livros do Cristóvão Tesa, tem essa influência grande do Rio Apa. E essa influência ela vai ficar muito evidente num livro, eu não sei se é o terceiro ou se é o quarto livro dele, eu tenho esse livro, vou puxar mais tarde esse livro que é... Caramba, agora me perdi. Daqui a pouco eu vou lembrar esse livro aí. Mas é um livro, assim, que é um pessoal de teatro que vai para uma ilha e fica uma coisa muito evidente, essa influência do Rio Apa sobre essa obra. Já vou lembrar daqui a pouco. Bom, vamos só falar um pouquinho desse livro aqui, que é um livro infanto-juvenil, até está dizendo aqui, recomendado, sugerido a partir da 7ª série, né? 7ª série seria o que hoje? Seria, acho que o 6º ano, é isso? Esse livro aqui, ele tem os seus estereótipos, né? O personagem principal, que é o Juliano. O Juliano, ele é um jovem, né, de classe média, abastado para a época, e ele vê a chegada do circo na cidade. E o que acontece? Dentro do circo, as personagens que pertencem ao circo têm lá os seus estereótipos também, né? Vou até citar uns aqui, que são os mais interessantes. O dono do circo, que é o Érico, né? Com aquele
estereótipo do homem justo. A Maria, ou a Mami, né, como era apelidada no circo, que é a esposa do Érico, dona do circo também, aquela mulher sábia e etc. O Ami, né, porque eu não sei se vocês têm essa noção do que é o circo hoje e o que era o circo antigamente. O circo antigamente aqui no Brasil, principalmente, ele era mais voltado para as peças teatrais. Então dificilmente você achava circo que tinha leão, né, o domador de leão, que tinha animais. Era mais voltado o quê? Para os palhaços, era mais voltado para as peças teatrais. Então existia a figura do Ami, que era um ator, né? E esse estereótipo do Ami, o que, que é? Aquela pessoa depressiva, aquele cara frustrado, aquele cara que tem um sonho de ser um grande ator, mas está preso ao circo. A amante dele, que é a Soraya, que é atriz também, e a Soraya é que vai despertar uma paixão, né? Vai despertar aquela coisa no Juliano. O Juliano vai ficar apaixonado por ela e tal, mas né, não vou dar spoiler aqui. Se vocês tiverem oportunidade de ler, vocês podem, né, procurar. Aí tem o Pedrão, que é o lançador de facas, que é o cara mais durão, né? Gosta de beber e tal, e daí vai acontecer um triângulo amoroso entre ele, o Ami e a Soraya. E, bom, tem outros personagens também, não vou entrar nessa questão. Mas o interessante dessa obra aqui, né, primeiro exercício literário do Cristóvão Tesa, uma obra infanto-juvenil. Depois, lembrei da obra que eu ia falar, é o Ensaio da Paixão, gente. O Ensaio da Paixão, eu não sei se é o terceiro ou se é o quarto livro dele, agora estou sem a cronologia das obras dele. Mas é no Ensaio da Paixão que ele vai extravasar, talvez, toda aquela experiência de uma comunidade semi-hippie que ele viveu aí, talvez no final dos anos 60, começo dos anos 70 e etc. E este livro também, A Cidade Inventada, mas aqui ele já entra num outro exercício literário, né? Aqui ele trabalha com os contos, ele é um romancista, mas ele já chegou a fazer esse exercício de contista. Né? E tem contos dele também não publicados, que são até interessantes. Esse livro ele divide em 4 temas, vamos dizer assim, né? Que seriam a cidade, os amantes, as crianças e os sábios. Nessa divisão do tema dos contos referente aos sábios, ele faz uma homenagem e ele agradece ao Jorge Luis Borges. E a gente entende essa homenagem ao Jorge Luis Borges porque acredito que nessa fase que o Tesa publicou esse livro é de 1980. Isso mesmo, 1980. Eu acredito que ele queria entrar nessa seara aí do realismo fantástico. E todos esses contos aqui, ou pelo menos a maioria deles, tem esse viés de realismo fantástico. Inclusive, onde ele fala aqui dos contos dos sábios, né, onde ele dedica para o Borges, ele fala, no primeiro conto ele fala de biblioteca, né, e a obsessão do Borges sempre foi biblioteca. Até vou ler para vocês aqui um trechinho que eu selecionei na página 96. Vamos pegar aqui. Na página 96. Vamos ver. Desculpa, na página 98. Eu tô meio gripado. Até tô com a bochecha gigante aqui. Tô com um problema no siso também. Por isso que eu tô tomando meus remédios aqui. Então o nome desse conto é Obra, o Fim. Um trechinho para vocês. Eu era escritor. Se nunca havia realizado qualquer obra, é porque aos movimentos da mão as letras transformavam-se em símbolos de uma outra linguagem, mais próxima à pintura que ao trabalho literário. A tradução requeria sutileza, confundia-me. Um nó prendendo a garganta, a caneta suspensa, a página inacabada, palavras, riscos, pontilhados mágicos. Incompletos eram belos, mas a angústia exigia mais. Com o tempo,
Tudo se tornou espera. Satisfazia-me a ideia de que minha função era justamente essa coisa pela metade, esse adiamento, essa irresolução. Balançando-me na cadeira da biblioteca, perdido entre a última fileira de livros, o teto e uma teia de aranha, senti momentos de uma verdadeira felicidade. Aguardava o amadurecimento, uma rosa, um mistério. Haveria de abrir suas pétalas, todas prontas, acabadas, curvadas em si mesmas, completas. Essa crença me redimia. Não vou ler o conto todo porque né? Mas o que ele quer passar, por exemplo, nesse conto e na questão do realismo fantástico, que a obra é a própria vida dele. E no final, quando ele termina essa obra, termina a vida dele. E tem coisas aqui, né, para quem gosta de incluir as questões biográficas com as questões literárias, ele fala da questão da esposa, que é aquela coisa meio modorrenta. Aí você acaba descobrindo que é uma fase da vida dele, que é uma fase de transição. E a gente sabe que coisas vindas dessa época, ele passou por várias fases da vida. Quando a gente lê aquele semi-autobiográfico chamado O Filho Eterno, sabemos que nos anos 70 ele foi à Europa, né? Foi trabalhar na Europa. Então tudo reflete nesse conto, talvez, uma parte da vida dele, né? Então, que se dividiria nessa obra escrita, que seria a obra seria a própria vida dele, né? E essa vida tediosa que ele levava, ou uma vida incerta. Tá bom? Não vou me aprofundar muito nessas obras, só queria mostrar para vocês então. Primeiro livro do Cristóvão Tesa, O Gran Circo das Américas, um livro infanto-juvenil. E um livro de contos, A Cidade Inventada. Olha ele aí. Tá bom, gente? Cristóvão Tesa, vou falar mais sobre Tesa também, sou um grande fã do Tesa. Vou pegar outras obras dele também. Tem essas obras, vamos dizer assim, obras da juventude, obras de transição, né, que na minha opinião talvez começa ali com Juliano Pavolini, né, depois do Trapo, e as obras da maturidade, né, que começam ali, o que culminou na grande obra dele, na minha visão, que é O Filho Eterno. Mas Cristóvão Tesa é grande autor brasileiro, tem muita coisa para falar dele, só queria trazer essa curiosidade para vocês aqui hoje, tá bom, gente? Leituras do Mundo, Maurício Santana, obrigado, um abraço para todo mundo.